paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória. Muito bem. O irmão Carlos fez uma oração e nós vamos precisar de mais uma. Nós vamos ter que assinar embaixo da oração do pastor Carlos. Não é diminuir não, assinar embaixo, porque a última vez que eu estive aqui, de domingo, na parte da manhã, o pastor falou para mim: Ademir, você prepara uma pregação de uns 20 minutos, porque nós vamos ter essa pregação de manhã e à noite nós temos culto de novo. E aí eu cheguei aqui, eu preguei mais ou menos uns 35, 40 minutos. E para hoje eu pensei, bom, como o pastor Carlos tem o culto à noite, então eu vou preparar uma pregação de uns 15 minutos. E agora eu descobri que não vai ter culto à noite. Então nós estamos aqui pela graça de Deus, agora que Deus vai ter que operar nas nossas vidas mesmo, né? Amém? Então vamos fazer mais uma oração para Deus estar abençoando, para que o Senhor possa nos abençoar mais do que aquilo que eu pensei, mas aquilo que Ele pensou para nós aqui hoje, né? Amém? Vamos orar então. Pai Santo, a Tua palavra diz que o poder está na oração, o poder está no nome do Senhor Jesus. Então nós podemos estudar, nós podemos preparar tudo aquilo que vem do nosso conhecimento, mas esse povo que está sentado aqui nesta manhã, Senhor, não veio para ouvir aquilo que nós conhecemos, mas vieram aqui para ouvir aquilo que o Senhor conhece, aquilo que vem do Senhor. Então eu quero orar, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, porque a sua oração é poderosa, para que o Senhor olhe para este povo que está aqui, e que o Senhor fale com este povo, fale conosco, não aquilo que é da minha sabedoria, mas aquilo que é dos céus, aquilo que possa interferir na vida dessas pessoas, que possa direcioná-las eternamente até chegar aos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos sentar e vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 14, do 22 ao 25. Marcos 14. Amém? Diz assim: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. E eu queria que você grifasse aí na sua Bíblia, na primeira oportunidade que você tiver, essa parte, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo agora, nesse final de semana, um final de semana prolongado. E as pessoas que passam aí na rua agora, olham para dentro e eles não estão entendendo bem o que acontece aqui, não é? Eles provavelmente estão pensando, mas aí está uma porção de pessoas, acho que desprovida de bom senso, porque um feriadão prolongado desse, praia, amigos, parentes, e esse povo, 9 horas da manhã está aí. Deve estar, o povo lá fora deve pensar isso de nós. Então eu quero começar parabenizando você por estar aqui hoje, nesse domingo de manhã, por estar aqui, porque no seu coração existe algo novo, diferente daquilo que o mundo lá fora está vendo, que é o que eu gostaria de meditar com os irmãos. Quem comeu ovo de Páscoa aí? Essa semana, né? Todo mundo, quem que não gosta, né? Aquele que disser que não comeu, só se for um daqueles que não gosta ou não pode, né?
algumas pessoas que comem chocolate têm enxaqueca, então não pode comer. Mas veja que nós estamos num momento muito importante, que nós estamos comemorando uma data que está tratando da Semana da Paixão, da Sexta-feira da Paixão, que são os momentos de angústia, os momentos da crucificação de Jesus, e nós estamos tratando da ressurreição, daquele que veio trazer um novo testamento, aquele que veio trazer a mudança nos planos de Deus por causa de você. Deus mudou tudo por causa de nós, e nós estamos comemorando hoje, essa semana, esse tipo de coisa. E nós vamos ver, devido à falta de percepção da humanidade, ou a falta de Deus na humanidade, nesse final de semana, ou logo na segunda-feira, nós vamos ver, né, um check-up geral de tudo isso. Nós vamos ver quantos acidentes de carro nós tivemos nas estradas. Nós vamos ver quantas pessoas morreram afogadas. Nós vamos ver a estatística, né? O ano passado morreu 100. Olha, esse ano morreu 120. Né? De pessoas que estão lá. Pessoas que morreram por bebida, né? Decorrente de ter bebido, destruição em casa, acidente com carro na estrada, porque está se fazendo festa, né? As pessoas estão fazendo festa por aí. Mas na verdade o mais importante de tudo agora é esse novo testamento que Jesus deixou para nós, que Deus deixou para nós. Ele veio para mostrar para nós que Deus mudou um testamento que Ele tinha para nós. Testamento é aquilo que o pai deixa para o filho. Nós estamos falando aqui, esse dia, essa semana fala daquilo que o Pai Deus deixa para os seus filhos aqui na terra, para todos aqueles que são os seus filhos aqui na terra. Veja que no Antigo Testamento, antes do Senhor Jesus, havia apenas um povo que era filho de Deus, um povo só. E nós vamos ver a prova disso, que quando Moisés aparece para tirar o povo do Egito, nós vamos ver que Deus é com aquele povo, e aquele povo é filho de Deus. Tanto é que Deus abre aquele mar vermelho maravilhoso, tira aquele povo, era Deus presente, era o Pai presente, né? Aquele povo sai, entra no meio do deserto, 40 anos Deus cuida pessoalmente, como um pai cuida pessoalmente. Eu me lembro de uma coisa que marcou muito, quando o filho do Alexandre era pequenininho, a Cleide tinha ido trabalhar, o Alexandre saía um pouco depois, e o Alexandre tomando uma lotação com o neném no colo e uma bolsa de mulher do lado. Não diria uma bolsa de mulher, mas uma bolsa grande, parecia até uma bolsa feminina, não sei se era ou não era, né? Da sua esposa, levando lá a fralda, um pai cuidando do filho. Me lembra Deus cuidando do seu povo no deserto, como um pai cuidando do filho, não menorizando a mãe, porque o foco hoje é o nome pai para mim nesse momento, a mãe também é o paizão, é a pessoa que cuida, mas eu vejo Deus no deserto como um pai cuidando daquele povo, dando água na hora que precisa, dando pão, dando comida na hora que precisa, tornando aquele povo um povo vencedor, saindo de escravo, entrando e derrotando todas aquelas nações. E a gente vê que só aquele povo era filho de Deus. Mas se nós olharmos do ponto de vista de Deus, era injusto toda aquela nação egípcia não ser filha de Deus. Eles adoravam outro Deus, o Deus Ra, né? O grande Deus. Faraó era considerado o grande Deus na terra. Faraó era considerado como Jesus, o Deus na terra. Estudos dizem que antes de Faraó tomar posse do trono, ele ficava uma semana em inclusão, lá dentro de um quarto, sendo tratado, e quando ele voltava para tomar posse, até a sua voz mudava, ele estava possesso
né? Pelo grande Deus Ra. Então, eu também olho e eu começo a entender Deus, que olha para aquele povo e fala: poxa, aquele povo, por que não também filho de Deus? Por que aquele povo está predestinado ao inferno, predestinado à destruição? E mais uma prova de que Deus era Deus só de um povo, de alguns, era o pai de alguns. Nós vamos ver, quando um determinado dia, tempo, até o povo de Deus estava perdendo foco. Estavam se misturando com outras nações, se casando com outras nações, já começavam a levantar altares para outros deuses. E Deus levanta um profeta precioso, que chega e diz: olha, vamos parar por aí. Nós temos o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Vocês estão adorando outros deuses, então vamos fazer uma prova desse negócio. Se aqueles lá são deuses, a gente adora eles, não tem problema. Mas se o nosso Deus é Deus, nós vamos adorar o nosso Deus. E a Bíblia fala que Deus era pai daquela nação de tal maneira que se convoca 450 profetas das outras nações, dos outros povos, para disputar quem era o verdadeiro Deus, né? E a Bíblia fala que, ainda que os 450 profetas das outras nações tivessem invocado ao Deus deles, né? Tivessem se ferido com os seus costumes, gritado em voz alta, aquele Deus não se manifestou. Mas quando Elias invoca o nosso Deus, o seu Deus, o Deus daquele que o Deus era o pai daquela nação, diz que aquele Deus se manifestou naquele momento com fogo, né? Com uma língua de fogo, e recebeu aquele povo. Então nós vamos ver mais uma vez, e nos parece injusto, olhando do ponto de vista daquele que ama o homem, né? Não é olhando do ponto de vista do pastor Ademir, olhando do ponto de vista, o próprio Deus não concorda com isso, que só um pouquinho de gente seja filho de Deus, e toda aquela nação representada por aqueles 450 profetas de Baal. Ao coração de Deus, aquelas coisas, aquele povo também merecia, porque além dos 450 profetas, todos morreram, foram mortos à espada. E aos olhos de Deus, todo aquele povo pereceria. Todo aquele povo que eram representados pelos 450 profetas de Baal, todo aquele povo pereceria no inferno, não teria um Deus como Pai, não teria um Deus verdadeiro. Aquele Deus era falso. Aquele Deus não respondia, assim como o Deus de Faraó foi menor, não respondeu na hora que eles precisavam. No momento que o grande exército poderoso de Faraó, que ia atrás de um bando de mendigos, um bando de escravos, que não sabiam nem manusear uma faca de cozinha, com seus cavalos, suas carroças, suas lanças, suas armas, seus escudos, ainda que o Deus dele, ainda que eles fossem grandes e tivessem um Deus, mas naquele momento o grande Deus entra no meio, interfere, e não permite o grande poder de uma nação ferir, tirar a vida daquele que é o seu povo verdadeiro. Os irmãos estão entendendo? Do ponto de vista de Deus, Deus olha lá de cima, mas Deus não concorda com isso. Enquanto tiver um ser humano na face da terra sem Deus, Deus está preocupado. Enquanto tiver uma pessoa adorando um Deus errado, Deus não está feliz. Não pense você que Deus ficou feliz de ver todo o povo egípcio perecer. Não pense você que Deus ficou feliz de ver todas aquelas nações. Não. Não é da vontade de Deus, e nunca foi da vontade de Deus ver um ser humano sequer sofrer. Porque a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos o amor de Deus. Todos os animais que Deus fez, Deus diz: e eis que isso é bom. Todo o sistema planetário, todo esse universo, esse cosmos,
que hoje a gente estuda, a gente percebe cada vez mais como isso é incompreensível. Não dá para compreender algo que a gente diz, é infinito. Infinito, e aí? Não dá para entender, é infinito. Quanto mais a gente entende isso, essas coisas grandes, mais a gente vai ver que tudo isso, embora Deus tenha feito, mas foi só para o homem, que Deus diz, e eis que isso é muito bom. Tudo aquilo Deus só falou é bom. Eis que isso é bom. Mas quando chega no homem, Deus dá uma ênfase. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não é o cosmo que é a imagem e semelhança de Deus. Existem pessoas que adoram a natureza como um Deus, mas a natureza não é Deus. A natureza foi criada por Deus. Tem gente que adora um inseto, que adora um animal, por mais bonito que seja, mas esse animal apenas é uma criatura de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos aquilo que existe de melhor de tudo aquilo que Deus criou. Na verdade, tudo que existe, Deus criou para você. Primeiro Deus criou tudo, só depois Ele criou você, porque para usufruir de toda essa beleza. E se nós formos olhar nos dias de hoje, nós aqui agora, do Brasil, nós também somos formados por povos, que também não têm Deus. Se nós olharmos os dias de hoje, nós vamos ver que os índios também estão adorando o Deus Tupã, o Deus Trovão. E olha, irmãos, que já morreram milhões e milhões de índios com esse pensamento, e ainda existem índios com esse pensamento, adorando seus deuses. Se nós formos ver, hoje existe um povo, mais do que uma nação, um povo que adora Deus, embora coloque o nome diferente, mas dentro de uma visão de um homem chamado Mohamed, o islamismo. E isso está expandindo, vai se tornar, se continuar assim, é perigoso até se tornar muito maiores do que os cristãos. Na Europa existe um pensamento que no futuro não vai chamar Europa, vai chamar Eurábia, porque eles estão crescendo muito mais do que o povo europeu. Enquanto o povo europeu tem apenas 2 filhos, cada islâmico tem no mínimo 8, e tem muitos deles lá na Europa. Se nós olharmos, a África adorava e continua adorando os seus deuses, os vudus. Se nós olharmos, a Índia continua adorando insetos, milhares e milhares de deuses diferentes. E se nós olharmos aqui para nós que estamos agora, nós somos descendentes desse povo. Quando nós olhamos para o Brasil, nós somos descendentes de africano. No nosso meio, nós temos um pouco do sangue africano. No nosso meio, nós temos uma mistura do índio, porque quando veio os europeus, se misturaram com os índios, se misturaram com os africanos, africano se misturou com o índio. Por isso que a nação brasileira é o povo mais bonito do mundo, porque é um povo miscigenado, é um povo que se misturou todos os sangues, todas as cores. Nós somos morenos, não somos nem negros, nem branquelos, a gente é um dos povos mais bonitos do mundo, porque nós somos misturados. Então, dentro de nós tem tudo isso daquele povo europeu. Roma, era, na época de Jesus, nós temos o sangue desse povo. Roma, o povo romano, se não me falha a memória, é o povo italiano. Nós temos muito italiano aqui no Brasil. Eu, por exemplo, tenho descendência de italiano, de povo romano. Então, nós, os brasileiros, somos descendentes de um povo sem Deus. A nossa família, os nossos pais também eram descendentes de um povo sem Deus. E quando Deus olha lá de cima, está vendo exatamente para o Brasil, está vendo exatamente para mim, está vendo exatamente para você, para nós aqui do Brasil, como aquele povo egípcio sem Deus, como aquele povo da época de Elias sem Deus. Deus olha para a humanidade hoje, em todo lugar que ele olha, ele vê que existe também ainda hoje muito pouca gente que é filho de Deus.
e principalmente na época de Jesus, que foi o plano de Deus a partir daí mudar as coisas, havia muito mais gente sem Deus, sem um pai, né, do que um povo com um pai verdadeiro. Irmãos, e essa semana que nós estamos vivendo, ela representa exatamente que Deus, pensando em cada um de nós que estamos aqui, então Ele veio para trazer uma nova esperança para nós. Deus veio para trazer uma nova esperança para aqueles que não eram filhos de Deus, para aqueles que não tinham um pai que cuidasse deles, um Deus paizão. E a Bíblia, ela fala muito essa palavra, né, que veio trazer esperança. Essa palavra esperança, ela é muito encontrada na Bíblia, na época de Jesus, na boca dos apóstolos. E eu vi um estudo sobre essa palavra esperança. Ela vem do grego, ela vem de uma palavra chamada espero, né? Daí que deu origem à palavra esperança. E isso está ligado, essa palavra espero, daqueles sem esperança, ou seja, uma pessoa destinada ao inferno, sem esperança. É isso que é. Um povo sem esperança é um povo destinado ao fracasso. Mas quando se trata das coisas bíblicas, das coisas religiosas, a palavra sem esperança significa aquele destituído da graça de Deus e predestinado já ao inferno. Essa é a palavra, sem esperança, aquele que de qualquer maneira ele vai para o inferno. Quando você fizer um estudo sobre a palavra espero, sobre esperança, você vai ver que o sem esperança é aquele que está destinado ao inferno. E esse Deus tão precioso, Ele vem para mudar, Ele vem para trazer esperança, né? Para tirar você da boca do inferno e trazer você com uma esperança para o céu, para se tornar filho de Deus. Por isso que Ele diz, veio para os seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, aí não importa, grego, islâmico, católico, espírita, macumbeiro, indiano, não importa, recebeu, ele tem uma nova esperança. A partir daí ele passa a ser filho de Deus. E esse Jesus, ele vem, quando ele abre esse espaço, a partir do dia que ele fala, olha, esse é o sangue de um novo testamento. Amém? Nós começamos falando da importância de um novo testamento. E ele vem e diz assim, olha, esse sangue que é derramado por mim, que vai ser derramado por mim, né, naquela sexta-feira, quase que à noite, já à tarde, ele diz, isso significa que Deus está trazendo uma nova esperança. E o que significa essa nova esperança, esse novo testamento? Ele diz o seguinte, agora, todos aqueles que não tinham esse Deus como Pai, que não tinham um Deus a favor, que não tinha o verdadeiro Deus que os defendia, que andava junto com eles no meio, a partir de agora, todas essas pessoas vão ter esse Deus, e todos aqueles milagres que aconteceram com aquele povo que tinha esse Deus, agora pode acontecer na vida de qualquer um, independente de qualquer nação. Naquela época, aquele povo estava numa situação difícil, assim como, na época de Moisés, o povo estava numa situação difícil. Deus cuidou de cada um deles, dando maná 40 anos. Maná, ninguém sabe o que é maná. Nunca existiu maná, só naqueles 40 anos. Por que o maná não existe hoje? Por que não cai sementinha do céu hoje, lá no meio do deserto? Porque aquilo era o pão nosso de cada dia, que Deus dava para aquele povo. Irmãos, Deus manteve aquele povo vivo no meio do deserto, num sol escaldante. Até das cobras Deus livrou, dava água para aquele povo. A Bíblia diz que eles não precisavam nem confeccionar roupa,
Eu fiz um estudo uma vez, uma bonita nossa, engavetar ela, dentro de 3, 4 anos, se você pegar ela se rasga, vai ficando velha, vai ficando podre. Qualquer roupa, com o tempo vai ficando podre. Mas a Bíblia fala que esse Deus andava junto com aquele povo, e 40 anos no meio do deserto, não precisou comprar roupa. Não precisavam fazer roupa. Imagina aquela roupa frágil daquela época, aguentou 40 anos. Isso Deus tem para nós, que para nós também hoje, Deus cuida de cada um de nós agora. Trouxe aqueles milagres para nós nos dias de hoje. Assim como também nos dias de Elias, Deus respondeu naquela hora. Quando Elias chega a Deus, se tu és Deus de verdade, então responde agora. E Deus respondeu naquela hora. Esse Novo Testamento, ele vem trazer para você também esse negócio de quando fala, Deus, o Senhor é o meu Deus, então responde. E Deus responde para nós. A irmã ligou para o pastor em casa, Deus, eu preciso, não é? Deus abençoou. O pastor Carlos não é o Elias, mas é o representante de Deus aqui na terra. Quando oramos, nós somos representantes de Deus. A Bíblia diz que você é um sacerdote santo, real, adquirido, conquistado por Deus. Amém? E devíamos dar até uma glória a Deus por isso. Amém? Você é um sacerdote. Quando você invoca a Deus hoje, é que nem Elias invocava. Deus está no meio de nós. E Jesus, ele vem fazer essa ligação, trazer esse novo momento para nós. Jesus também, quando veio, fez grandes milagres. Tinha lá um homem que estava morto. Os irmãos conhecem essa passagem, 4 dias, cheirava mal, cheio de bicho, eu fico imaginando, né? E Jesus bradou com um grito, Lázaro, sai para fora, e ressuscitou. Assim como também lá no deserto Deus deu comida, esse Jesus um dia estava também num lugar onde 3 dias sem comer, ou 3 dias o povo seguindo, não tinha de onde tirar comida, não foi o maná que desceu do céu, mas Jesus também multiplicou o pão, veio trazer aquele Deus. Jesus que também venceu a política, venceu o exército. Porque na hora, irmãos, que Jesus estava sendo requerido ou interrogado por César, pelo poder político, alguém disse para ele, olha, você nem sequer responde para mim, eu tenho poder de vida sobre você. A política estava dizendo, o poder, né? O exército estava dizendo. Ali estava um comandante de uma região. Ele comandava legiões e legiões, ele tinha o poder. E Jesus vence dizendo, olha, todo o poder que você tem, só aquele que meu Deus deu. Você não tem mais do que o poder que Deus deu. Então esse Jesus, ele vem trazer para nós também, interferir entre nós e um grande exército. Às vezes entre você ou ao seu redor, ou correndo atrás de você, na sua vida, na sua casa, na sua família, pode ter uma legião de demônios, um exército maligno interferindo na sua vida. E nós sabemos o que é isso, porque nós já vimos muitas vezes. E esse Deus precioso, ele se coloca entre nós, e essa legião e nos liberta também. Trouxe esse poder de ficar entre nós e o exército inimigo. Jesus deu esse poder para nós. Quando nós oramos, o Espírito de Deus se coloca entre nós e os nossos inimigos espirituais, as hostes espirituais da maldade que estão nos ares celestiais. Tudo isso é um exército poderoso, e esse Jesus veio trazer para nós esse Novo Testamento. E isso é tão verdadeiro, que Jesus já havia morrido. Poderia se dizer, bom, Jesus morreu, acabou tudo, agora continua do jeito que estava, né? Continua do jeito que estava, só o judeuzinho lá que tem direito a Deus, o resto, não. Mas é tão verdade que ele trouxe para mim e para você, que o primeiro milagre contado na Bíblia, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos,
Pode ter até existido outros, mas o primeiro escrito na Bíblia é de Pedro e João, que quando eles chegam no templo ali, tem uma pessoa que precisava de Deus, e eles dão a mão para aquela pessoa, em nome de Jesus, levanta e anda. O Deus Pai cuidando. E aquele que estava pedindo esmola, a Bíblia não fala que ele era judeu, não. Deixa em aberto. Mas Pedro, Tiago e João, eles já vêm representar, os apóstolos vêm representar esse novo testamento. A partir de agora, qualquer um é filho de Deus. Ou qualquer um pode ser filho de Deus. Tanto isso é verdade que Pedro era um homem que representava Jesus de tal maneira. E é muito marcante o caso de Pedro, não que os outros sejam menores, mas enquanto Pedro andava, se as pessoas estivessem na sua sombra, até a sua sombra fazia milagre. Essas pessoas acreditavam e os milagres aconteciam. E para nós aqui agora, nos dias de hoje, o pastor Carlos, ele começou lendo um trecho falando de Ana, falando de uma pessoa que era filha de Deus. Falando da época do povo que era filho de Deus, aquele que chegava, se debruçava de frente de um altar como esse, ou de um púlpito como esse, chorava diante de Deus e Deus fazia milagre. Aquela mulher que era estéril, não podia ter filho. E como o Carlos bem colocou, aquela mulher se colocou diante daquele Deus que era o pai que ela tinha, e Deus respondeu e deu algo para ela que naturalmente seria impossível. Deus trabalha de forma sobrenatural. Aquela mulher era filha de Deus. Hoje você também é filho de Deus. Se você se colocar nessa igreja hoje, não precisa ajoelhar, não precisa ser aqui aonde você estiver, aqui é o templo de Deus. Nós estamos diante desse Pai agora. E aquilo que nós pedimos, o próprio Senhor Jesus diz: tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Essa que é a maravilha desse final de semana precioso, que graças a Deus, caiu a ficha, nós conseguimos entender. Nós abrimos o nosso coração. Ou a gente poderia dizer que Deus, pela sua graça, olhou e falou: olha, isso aqui, deixa ele aqui comigo, eu já quero ser o pai dele já, nos trouxe e nos abençoou. Então, a verdade desses dias, e que eu creio que Deus trouxe essa mensagem para abençoar as nossas vidas, é saber que esse final de semana não é para ir para a praia, não é para nós ensinarmos às nossas crianças que a Páscoa lembra um ovo de Páscoa. Não é, não. Que a gente pega o nosso carro bonito e vai viajar, isso não é o mais importante. Esse final de semana significa que nós também somos filhos de Deus. Aquele povo, todo ano eles se reuniam naquele dia na Páscoa para lembrar a época em que Deus se manifestou na vida deles e tirou eles da escravidão. E essa semana é uma semana para a gente se reunir durante o final de semana inteiro e ter o nosso coração em gratidão a Deus, porque nos tirou também do desespero, daquele sem esperança. Agora nós temos esperança. Amém, irmãos? Então, aquilo que nós precisamos hoje, aquilo que está nos afligindo hoje, aquilo que não estava sendo respondido um dia, a vida que nós vivíamos um dia, uma vida de desgraça, uma vida desprovida de graça de Deus, que trazia sofrimento, que trazia escravidão, que trazia separação na família, que trazia separação entre os filhos, que trazia miséria, que trazia a doença, o mal-estar na nossa vida, sofrimento, como um povo egípcio. Assim como Deus resgatou, esse Jesus também veio resgatar, veio tirar. Hoje nós temos a possibilidade de ser filho de Deus e orar e Deus abençoar. E talvez você esteja vivendo algo assim, eu não sei, não conheço os irmãos, nem conheço os da minha igreja, quanto mais conhecer os irmãos. Eu sei que eu vejo na igreja pessoas que vêm, dão risada, estão bem vestidos. Alguns eu sei que dentro de casa a situação é outra.
aquilo é apenas uma aparência, porque graças a Deus a gente tem que, né, se vestir bem, realmente tem que viver sorrindo, mas a verdade às vezes é triste. Talvez você esteja vivendo isso hoje, a sua verdade seja triste, não é de tanta alegria assim, mas Deus pode mudar a sua vida. Aliás, Ele trouxe você aqui hoje para você ouvir isso, que você é filho de Deus, sim, né? Assim como Deus olhou para outras pessoas, Deus está olhando para você também. Deus nunca se alegrou com as nações sofrendo, Deus não se alegra com você sofrendo. Deus nunca alegrou com as pessoas destinadas ao inferno, Deus não está se alegrando com uma situação destinada ao sofrimento. Deus tem bênção para nossas vidas. E eu quero orar com os irmãos, quero compartilhar com os irmãos uma oração, para que Deus possa ouvir. Assim como Ana, Deus respondeu, e 9 meses depois ela recebeu a sua bênção, Deus pode responder a sua, hoje, amanhã, daqui 9 meses, eu não sei, mas que Deus responde, Deus responde. Amém, igreja? Eu não sei como os irmãos costumam fazer. Na nossa igreja a gente se levanta, a banda canta e a gente ora. Do jeito que vocês costumam fazer, a gente levanta e ora, né? E Deus vai abençoar aquilo que nós estamos precisando na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai Celestial, um dia o Senhor olhou para aquele povo que estava lá no Egito. A tua palavra diz que o Senhor olhou lá dos céus e viu o sofrimento daquele povo. E eu sei que o Senhor vê mesmo, porque a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, é onipresente. Só o Senhor é onipresente e é onisciente. A tua palavra também nos mostra que o Senhor respondeu à oração de um homem de Deus, de um homem que fez aquela nação prestar atenção no Senhor, e o Senhor respondeu. E a tua palavra nos mostra hoje também que nós estamos lembrando que o Senhor se lembra de nós, que o Senhor pode agir no nosso meio, que o Senhor é o verdadeiro Deus no nosso meio. E eu creio que assim como o Senhor respondeu a Elias naquele dia, não a Elias, o Senhor respondeu a um povo, a uma nação que o adorou verdadeiramente. Eu sei que o Senhor também pode se manifestar aqui agora. Eu sei que o Senhor também pode responder agora no nosso meio. Aleluia. Pai Celestial, a tua palavra também diz, Senhor, que um dia o Senhor Jesus veio para estender essa bênção, esse poder, essa graça de Deus, não só a um povo escolhido, mas agora a todos aqueles que responderem ao nome de Jesus, Senhor. E nós estamos aqui porque nós aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor da nossa vida. Deus, Tu és o nosso Salvador, a nossa esperança. Senhor, Tu és o Senhor absoluto da nossa salvação, através do nome do Senhor Jesus, através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Senhor. E nós podemos ver essa verdade, porque quando nós nos deparamos com as entidades, com os demônios, quando nós falamos o nome de Jesus, eles tremem. Quando nós damos uma ordem em nome de Jesus, eles obedecem. Então nós sabemos, Senhor Jesus, que Tu és o nosso Deus poderoso aqui na terra. O Teu poder, Senhor, não há dúvida no nosso meio. E eu sei que o Senhor, com a Sua onipresença, o Senhor está vendo aqui agora aquele que precisa ser restaurado no Senhor, aquele que está fraco, aquele que está caído, que está precisando de um abraço do Senhor. O Senhor está vendo dos céus agora, e eu sei, Senhor Jesus, que Tu pode levantar essa pessoa agora, trazer um novo ânimo para essa pessoa, acreditar em si própria, saber que ela é filho de Deus, que ele é filho de Deus, e no nome de Jesus tem todo o poder aqui na terra, porque a Tua palavra diz que no Teu nome nós faremos os mesmos sinais que o Senhor fez, Pai. Levanta aqueles que precisam ser levantados, Senhor. Assim também, Senhor, o Senhor sabe que nós nos decretamos como crentes
poderosa e dentro de casa nós choramos. No nosso travesseiro, a nossa lágrima muitas vezes corre questionando o Senhor, porque somos fracos. E porque estamos passando por dificuldades dentro da nossa própria casa, às vezes, Senhor, no nosso corpo. Estamos enfermos. Muitas vezes estamos perecendo à míngua, Senhor, e invocando o Teu santo nome. Mas hoje, Senhor, não importa a aparência que nós vivemos na rua, o que importa agora é que nós precisamos do Senhor. E eu quero invocar agora o nome de Jesus sobre a vida de quem precisa de Deus agora. Sobre a vida daquele que precisa de Jesus agora, Senhor. Visita essa pessoa. E se Tu és Deus precioso das nossas vidas, Pai, faz um milagre na vida dessa pessoa agora, Senhor. Honra o Teu nome, Senhor, porque não é o nome do homem que vai ser apedrejado e desonrado, é o nome do Senhor Jesus. E eu não estou orando pelo meu poder, pela minha santidade. Eu estou orando pelo nome de Jesus sobre essas famílias, Senhor. Usa o Teu nome aqui agora, Jesus. E abençoa, Senhor, os enfermos. Abençoa os desempregados, os pobres, os que sofrem, aqueles que estão desesperados, aqueles que precisam de um Deus na sua família, Senhor. Não olha, Deus, para o Ademir, o orador, o pregador, para o homem que é falho aqui nesse lugar. Só honra o nome do Senhor Jesus. Porque a Tua palavra diz que ao Senhor Jesus foi dado todo o poder, tanto nos céus como na terra. E é no nome de Jesus que eu oro hoje por esta igreja. Oro hoje por este povo que aqui está, para que os Seus milagres, a Sua graça, a Sua bênção possa ser derramada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, então, abençoe os irmãos. Amém. E Pastor Carlos.